Olá, seja bem-vindo. Neste tutorial nós vamos simular aqui o efeito de um meteoro rasgando o céu da área espacial do Blender 3D. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso de forma prática usando apenas o renderizador Blender Render. Vamos então aqui fazer as nossas configurações. Inicialmente nós vamos mudar a nossa visão, já que estamos usando em perspectiva, para a forma frontal. Clicamos em View, Front. E vamos mudar também para a forma ortográfica. Clicamos em View, Ortho. Com a visão em dois planos, eu queria que vocês prestassem atenção e quando nós dermos a renderização aqui, com o Render ou o F12, vocês vão ver que a cor de fundo do cenário é uma cor preta. Por que isso? Se vocês clicarem aqui no ícone de ambiente, que é a esfera do Word, vocês vão ver que a cor que eu apliquei para o fundo é essa aqui preta. Foi definida aqui nessa opção Horizon. Vamos sair aqui da renderização com o ESC. Então, inicialmente, eu vou apagar esse cubo com a tecla X. E para eu fazer a cor de fundo aparecer com um céu estrelado, eu vou fazer apenas o seguinte efeito. Vocês vão ver que quando eu apaguei o objeto de malha, as demais propriedades que havia aqui na barra sumiram, porque eram propriedades referentes aos objetos de malha. Como eu só tenho agora aqui a cor de fundo, as propriedades que irão aparecer serão essas. Vocês vão ver o ícone de Word e o ícone de textura. Então o que eu vou fazer é aplicar uma textura para a cor de fundo para simular o céu estrelado. Então nós vamos clicar no ícone em forma de xadrez e eu vou selecionar a textura para o objeto que eu quero fazer o efeito, que é o Word, que é o ambiente. Então vou clicar nesse ícone daqui do Word. Selecionando, notem que eu tenho alguns slots aqui, mas não tenho nenhum ainda criado como textura. Então eu vou clicar em New. E o programa, de forma automática, já cria um slot com o nome Texture. Se eu quiser alterar, eu posso clicar aqui e colocar, por exemplo, Céu. E dou Enter. Eu tenho aqui a minha textura com o nome Céu. Por enquanto, vocês vão ver que continua aqui a cor preta. Eu vou fazer agora os efeitos de configurações da textura para que o céu saia estrelado. O primeiro passo é o seguinte, eu vou rolar essa barra de rolagem aqui das propriedades de textura. E nessa guia denominado Type, que é o tipo, eu vou mudar o formato de textura utilizando uma textura procedural. A textura procedural é aquela textura que o próprio programa já cria com cálculos matemáticos para que a gente empregue aqui nos nossos trabalhos. Então nós vamos selecionar essa caixa seletiva e vocês vão ver que eu tenho uma diversidade de texturas procedurais. Entre elas eu tenho essa opção Clouds, que é a textura de nuvens. Vamos clicar nela com o botão esquerdo. Trazendo o tipo, vocês vão notar que a textura que eu vou ter de fundo é essa aqui. Mesmo que eu tente dar agora o F12 ou o Render clicando aqui em cima, vocês vão perceber que eu continuo ainda com a cor preta aqui no céu de fundo. Por quê? Porque é preciso eu configurar para que essa textura que eu empreguei aqui venha para cá. E para isso nós vamos fazer o seguinte, o primeiro passo é nós virmos aqui nessa caixa denominada Colors, que são as cores, nós vamos clicar nessa setinha da esquerda para abrir as configurações de cores. Aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar a multiplicação RGB, que é o vermelho, verde e o blue, que é o azul. E tenho também como ajustar o brilho, o contraste e a saturação do efeito. Não vou mexer em nada disso. Vou apenas clicar nessa opção aqui chamada Ramp, que vai me abrir a barra de gradiência do efeito que eu vou produzir aqui na textura. Vocês notem que eu tenho um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. Quando eu seleciono mais, eu adiciono mais setas a essa barra de gradiência. Quando eu seleciono uma seta e clico no menos, eu excluo a setinha da barra de gradiência. Mas eu não irei mexer em nada disso aqui por hora. E com o cursor sobre a setinha preta, nós vamos pressionar o botão esquerdo do mouse e vamos arrastá-lo para trazer uma intensidade menor aqui nesse efeito que vocês estão vendo. Vocês podem notar aqui em cima que eu diminuí aquela intensidade. Eu vou arrastar a barra de rolagem e vou procurar a guia chamada Clouds. Essa guia aqui apareceu porque o tipo que nós selecionamos aqui é o tipo Clouds. Se eu tivesse escolhido outro tipo, a barra que iria aparecer aqui de configuração seria a barra daquela outra textura que nós tivéssemos selecionado. Então aqui em Clouds eu vou fazer a movimentação dessa texturização. Eu só vou aqui fechar por enquanto essa barra de propriedades aqui de cores, para que a gente possa manusear aqui, vocês possam ver o preview. Veja que eu tenho aqui em Clouds a opção de trabalhar em Grayscale, que é a cor em preto e branco,
mas tenho a opção também de trabalhar em cores. Eu vou mantê-lo aqui em Grayscale, e aqui em Noise, que é o nó, eu vou mantê-lo em Soft. O que eu vou fazer aqui apenas é encostar o cursor no slider do Size, pressionar o botão esquerdo e vou diminuir esse valor para que ele fique no valor 0.001. Vocês vão notar que eu tenho esse efeito aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na renderização. Se eu vier aqui para tentar dar a renderização, apesar de eu ter já aqui nessa preview essa renderização feita, eu clicando no Word, note que eu não tenho ainda essa renderização aplicada na textura. Então eu tenho que voltar para a textura e tenho que vir nessa barra de rolagem de texturas procurar uma guia chamada Influência. Nessa guia Influência eu tenho essa opção aqui, ó, Blend, selecionada. Eu vou desmarcá-la. E a Influência eu vou marcar a opção Horizon. Veja que se eu clicar agora no ícone do ambiente, a textura já está empregada aqui no efeito. E se eu der o Render, veja que o meu céu de fundo é um céu estrelado. Essa intensidade de pontinhos que imitam estrelas aqui podem ser controladas quando a gente vem aqui na barra de texturas, naquela opção Ramp do Colors, a gente faz essa manutenção aqui, que a gente pode diminuir a intensidade, ó. Quanto mais próximo do branco o preto tiver, menos estrelas terá no efeito. Então se eu der o Render novamente, veja que eu já tenho um céu com menos estrelas aqui. Pronto, terminado a conclusão do nosso céu, nós vamos fazer agora o nosso efeito para criarmos aqui o objeto rompendo o céu. Então nós vamos agora mudar a nossa visão para a visão de topo. Vamos clicar em View, Top. Aqui onde eu tenho o cursor 3D bem no centro, com o Shift A, eu vou adicionar um objeto do tipo curva. E essa curva que eu vou acionar é uma curva do tipo Bezier. Vamos clicar com o botão esquerdo. Veja que surgiu, eu vou aproximar aqui com o botãozinho do meio do mouse, esse traço aqui em forma de uma curva. Vamos dar um S de escala para aumentar essa curva. Apesar de parecer uma linha simples, se nós, com o objeto selecionado, entrarmos no modo Edit Mode, vocês vão ver que a linha ela tem um aspecto de um traço com articulações, como se fosse uma centopeia. Mas, na verdade, é as articulações da curva de Bezier. E nós temos um ponto extremo aqui na esquerda, que eu posso selecionar com o botão direito, e temos um ponto extremo aqui na direita, que eu posso também selecionar com o botão direito do mouse. Da mesma forma, eu posso selecionar as âncoras que estão entre esses pontos, que é esse ponto daqui de baixo e esse ponto daqui de cima. No caso do de cá, é esse ponto que está aqui no meio e esse ponto que está aqui. Então, são os pontos entre o ponto central. E selecionando o ponto central com o botão direito aqui, esse da direita, eu vou trazer essa curva cá para cima. Esse ponto eu consigo fazer essa movimentação. Com essa movimentação feita, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o modo Object Mode, vocês vão ver que o traço eu criei um efeito aqui nele, e vamos pressionar o botão do meio do mouse para dar um giro orbital. Eu preciso agora fazer com que essa linha que eu criei aqui, ela tome uma posição fazendo uma rotação pelo eixo X, que é a seta vermelha. Com ela selecionada, eu vou clicar RX90, eu consigo, ó, rotacionar a linha. Se eu mudar aqui a visão agora para frente, veja que eu consigo ver a linha dessa forma. E eu posso agora, tendo como referência a coordenada Y que está apontando em nossa direção, usar uma rotação em Y, RY, e vou movimentar o mouse para que a linha faça mais ou menos isso. E com ela posicionada aqui nesse ponto, eu vou fazer agora o efeito de um objeto rompendo o céu aqui da área 3D, que vai ser um meteoro. Vamos clicar aqui com o Shift A na área e vamos adicionar uma mesh do tipo o V-esfera. Veja que a mesh já foi acionada, eu vou dar um S de escala. Deixar ela aqui mais ou menos do tamanho do cursor. E com ela selecionada, eu vou suavizar a malha. Vou aproximar para vocês verem. A malha dela está muito áspera, então vou dar um smooth aqui para ajudar. E vamos agora fazer com que esse objeto esférico ele tome a posição
como se o objeto estivesse caminhando por essa trajetória aqui desse traço que eu fiz com a linha que é a curva de Bézier. Se nós dermos a renderização aqui na cena, vocês só vão ver apenas aqui, ó, esse objeto esférico. A linha vocês não veem. Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos selecionar o objeto esférico, vamos vir aqui na barra de propriedades, clicar no ícone que representa os constraints, que são as restrições. É esse ícone aqui em forma de uma correntinha. E para nós adicionarmos um constraint neste objeto esférico, para que ele possa caminhar por essa linha, nós vamos clicar nessa opção aqui, Add Object Constraint. E vamos buscar nessa coluna aqui, Relationship, a opção chamada Follow Path. Veja que quando eu clicar com o botão esquerdo, vai vir aqui com a opção Follow Path numa cor meio rosa. Ela está alertando que para eu poder funcionar com a restrição, eu preciso ter um objeto do qual eu preciso apontar a sua direção. Então, esse target aqui, quando nós clicarmos, nós vamos ver que nós temos uma Bezier Curve. Nós vamos clicar nela. Nós vamos colocar a nossa esfera na ponta da Bezier Curve. Veja que ela veio para cá para cima e essa opção aqui passou a ter uma cor cinza. E aqui nós vamos apenas marcar essa opção Follow Curve e clicar em Animate Path. Feito esse procedimento, se viermos aqui na barra de animação ou usarmos o Alt A, clicando em Player, veja que eu tenho a animação do objeto se movimentando pela curva que nós criamos. Com esse procedimento feito, nós vamos agora utilizar o nosso efeito Quick Smoke para criar o efeito do objeto rompendo o céu. Então, com a esfera selecionada, nós vamos afastar um pouquinho aqui, selecionar essa opção Object aqui no modo Objeto e vamos usar o Quick Effects do tipo Quick Smoke. Veja que nós criamos aqui um ambiente para fazer o efeito de fumaça inicial. Vamos aumentar esse domínio, que é justamente esse ambiente que o efeito colocou, usando a tecla S e a coordenada X. SX, eu consigo alargar esse ambiente. Posicionando a seta nos manipuladores, vamos trazê-la aqui para baixo, mais ou menos até esse ponto. E vamos aumentar também em altura, usando o Z como referência. S de escala, Z, a gente consegue alterar. E aqui a gente tem como fazer o efeito de forma legal. Se nós dermos animação, vocês vão ver algo parecido com isso. A bolinha rompendo, essa fumaça aí toda sem resolução saindo, e nós vamos melhorar esse efeito. Nós vamos selecionar o domínio e vamos entrar no ícone que representa os efeitos físicos. Clicando nessa bolinha, clicando aqui, vocês vão ver que o domínio teve um efeito Smoke do tipo Domain. E eu tenho aqui várias opções que vocês podem ver que a gente pode configurar conforme o nosso gosto. A primeira opção que nós vamos configurar aqui é melhorar a resolução dessa fumaça. Então nós vamos mudar esse Divisions aqui para o valor 100. Um detalhe, quando a gente aumenta esse valor para 100, o cálculo para fazer o efeito fica muito pesado. Então uma das formas de nós amenizarmos o peso da animação é a gente clicando nessa opção aqui chamada Smoke Adaptive Domain. Veja que se eu fizer a animação, a fumaça vai sair com mais qualidade, tá vendo lá? E estamos vendo lá o nosso astro. Só que eu não quero fumaça, eu preciso ter fogo e um pouco de fumaça saindo aqui do astro. Mas eu quero também que essa fumaça siga o rastro desse objeto. Então uma das formas que eu tenho para a fumaça seguir o rastro, eu vim aqui na configuração do domínio Smoke, nessa opção que vocês estão vendo aqui, ó, Temp Diff, eu vou clicar nessa caixinha e vou colocar o valor 0.0 e vou dar o Enter. Se eu voltar aqui em animação, veja que a fumaça, ó, ela segue a trajetória do objeto. Já melhorou. Bem, como é que eu faço agora para que saia fogo e fumaça? É simples. Em vez de selecionar o domínio, eu vou selecionar o objeto que eu apliquei o Quick Smoke. Quem é o objeto? É a esfera. Selecionando com o botão direito, é o fluxo. Vocês vão notar que clicando aqui no ícone de efeitos físicos, vai haver um efeito Smoke do tipo Flow, que é o tipo fluxo. Note que o Flow Type dele aqui, que é o tipo de fluxo que está sendo colocado, é o Smoke. Para eu alterar aí para fogo e fumaça, eu clico nessa caixinha e uso a opção Fire mais Smoke. Se eu der animação, veja que agora, em vez de fumaça, eu tenho fogo e fumaça aí, fazendo o rompimento aí do nosso efeito.
Para melhorar agora, eu preciso colocar uma câmera de frente para fazer o vídeo da minha animação. Eu só quero dizer a vocês o seguinte, que o controle dessa intensidade dessa chama, vocês têm a partir dessa opção aqui, ó, chamada densidade e flame rate. Quanto menor for esse flame rate aqui que eu der, vou botar aqui por exemplo 0.2, veja que quando eu fizer o efeito, o fogo ele tem menos intensidade. Quanto maior eu aumentar aqui, a sua chama ela vai com mais intensidade por trás. Tá vendo lá? Então eu posso alterar esses parâmetros daqui. Essa densidade aqui, se eu diminuir o valor dela, vou botar aqui 0.3 por exemplo, tentar dar o efeito, vocês vão notar que eu já tenho menos intensidade aí no fogo. Então configurando essas opções aqui, vocês podem colocar o efeito conforme o vosso gosto. Vamos então criar o nosso vídeo. É necessário que eu ajuste a minha câmera de frente à cena para eu fazer o efeito. Então uma das formas que eu tenho é eu, por exemplo, com o cursor aqui na área, clicar a barra de espaço e digitar em inglês Align. Vocês vão ver que vai aparecer aqui a funcionalidade chamada Align Camera to View, ou seja, eu vou alinhar a câmera de frente da mesma forma como eu estou vendo aqui a cena. Vocês podem usar para isso também o atalho Ctrl Alt e a tecla do teclado numérico 0. Ctrl Alt 0 vai fazer o mesmo efeito. E aqui nós vamos selecionar a câmera. Com ela selecionada, nós vamos clicar a tecla N e vamos, na barra de rolagem aqui, travar a câmera. Vamos clicar o N para sair. Com isso, a gente só vai movimentar aqui a nossa área de trabalho. Vamos colocar mais ou menos aqui nesse ponto. Eu posso agora vir aqui no 100, eu vou querer somente 100 frames aqui do efeito. Vou colocar o End aqui embaixo com o valor de 100. Para criar o meu vídeo, eu vou clicar no ícone Scene, que é o ícone em forma de uma câmera fotográfica, e vou nessa guia chamada Dimension escolher qual é a resolução do vídeo que eu quero. Eu uso muito o HDTV, então vou vir aqui em Render Preset, escolher o HDTV do tipo 720p, ele vai fazer animação com uma resolução de 1280 por 720 pixels, e tendo escolhido a dimensão, eu vou vir aqui na guia Output, que é a saída, e vou colocar aqui o nome para o arquivo, Meteoro. Dá o Enter. Clicando aqui, eu seleciono a pasta onde eu queira salvar o meu arquivo. E vou buscar aqui embaixo qual o tipo de arquivo de vídeo que eu queira funcionar. Como eu quero fazer um arquivo sem som, eu vou usar o AVI JPEG. Então eu clico aqui. Aqui eu tenho nessa coluna da direita todos os tipos de arquivos de vídeo que eu posso criar. Eu vou usar o AVI JPEG. Vou manter em RGB e vou manter o Quality em 100%. Para iniciar o processo de renderização da minha animação, eu vou agora voltar para a guia Render e aqui em Animation eu vou clicar com o botão esquerdo. Veja que começa a surgir aqui a apresentação da animação e essa apresentação vocês vão ver que eu acho que já começa a tomar uma posição de fogo aqui. Estão vendo o céu de fundo. Vamos esperar o processamento aí dos 100 frames para finalizar e concluir aqui o nosso tutorial. E nós estamos chegando aqui no frame de número 100, que é o último quadro da renderização. Veja que aqui o frame 100 finalizou o vídeo. Para nós executarmos e vermos como ficou, a gente pode vir aqui em Render, na parte superior, e clicar nessa opção Player Rendered Animation. Pode ser o Ctrl F11 também. Veja que a gente traz o vídeo aí do nosso efeito que nós criamos, o céu estrelado e meteorito caindo. Então, pessoal, esse é um projeto bem básico aqui, que eu coloquei para que vocês entendam como é que pode ser feito esse processo. Aí cabe a vocês usarem a criatividade, um pouquinho mais de tempo, para fazer um trabalho bem mais aprumado. E boa criatividade aí junto aos projetos. Até o próximo tutorial.